Você pode não ter percebido, mas quando a gente fala português, há certas expressões que a gente sempre usa, a gente sempre repete. Por exemplo, eu tenho um colega que, quando ele vai discordar de alguma coisa que eu digo, né, ele sempre diz assim: ah, mas daí são outros 500. Né? Se eu dou minha opinião sobre futebol, por exemplo, e ele não concorda, ele diz: ah, mas daí são outros 500. Eu falo alguma coisa sobre política e ele diz o quê? Ah, mas daí são outros 500. Bem, o que eu quero dizer é que ele gosta de falar isso. Ele se sente assim, à vontade usando essa expressão. Já faz parte dele. Eu poderia até chamá-la do cara dos outros 500. Né? E se ele fosse falar inglês? Ele certamente iria querer usar essa expressão também no inglês, não é verdade? Mas daí, geralmente, o que acontece? Acontece que a gente não sabe falar isso em inglês. A gente nunca aprendeu esse tipo de expressão na escola. E não dá para traduzir essa expressão ao pé da letra e dizer, ó, são outros 500 por these are other 500. Né? Os nativos não vão entender nada, porque é uma expressão, é uma metáfora, né? Que 500 são esses, né? Então, a gente não consegue, digamos, transferir para o inglês aquilo que nós sentimos e pensamos em português. Né? A gente não consegue ser a gente mesmo, a gente fica faltando alguma coisa quando não usamos essas expressões. Então, hoje eu vou compartilhar com você uma dessas expressões que a gente usa bastante em português, mas que na hora de falar inglês a gente não sabe e fica empacado. Antes de partirmos para o assunto de hoje, eu gostaria de lembrar que eu tenho outros vídeos aqui no YouTube em que eu explico o que são as expressões, né? Os links estão aí embaixo. Então, se você quiser, vai lá, assista e depois você volta aqui. Assim você vai ter uma compreensão melhor, né, da definição de expressão idiomática. Agora, voltando ao assunto de hoje aqui, das expressões que nós estamos acostumados a falar em português, né? Mas que geralmente a gente não sabe falar em inglês. Vamos dar um exemplo. Você tem uma amiga, daí essa amiga chega para você assim triste, né? E diz, olha, aconteceu uma coisa, eu estou assim péssima, estou me sentindo péssima, eu preciso falar com você, eu preciso desabafar. O sentido de desabafar aqui, ele é metafórico, né? No sentido literal, não é o sentido literal, né? De arejar. O que a gente quer dizer é nos expressar com franqueza, dizer o que está nos sufocando emocionalmente. E você concorda que essa expressão é uma expressão que a gente utiliza o tempo todo em português? Então, a gente precisa saber como dizer em inglês. E como é que a gente fala isso? Então, anota aí. Desabafar em inglês é get it off your chest. Vamos à tradução. Get it seria tirar, remover. Chest é peito. Então, se traduzirmos get it off your chest, nós teríamos tirar isso, esse it, do nosso peito. Então, tirar do peito em inglês equivale a português a dizer o quê? Desabafar. E faz sentido. Porque quando a gente fala desabafar, o que a gente quer dizer? Tirar algo que nos abafa, né? Tirar aquela pressão emocional que a gente sente aqui no peito. Então, agora, para você conhecer melhor essa expressão, vamos ver alguns trechos de vídeos para ficar mais claro isso. E eu gosto sempre de utilizar vídeo porque eu acho que fica mais fácil a gente assimilar a matéria quando nós temos uma imagem envolvida. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí. You feel so much better when you just get it off your chest, and you feel so much better when you just get it off your chest, and you feel so much better when you just get it off your chest, and you feel so much better when you just get it off your chest. And A moça, nesse trecho do vídeo, diz: You feel much better when you just get it off your chest. Né? Vamos à tradução por partes. Então ela diz: You feel much better, ou seja, você se sente much better, muito melhor, quando você get it off your chest. Quando você o quê? Get it, tira isso off your chest, do peito, ou seja, quando você desabafa. Né? Agora uma observação importante. Quando você for falar essa expressão, observe que a pronúncia de get it vai ser get it. Esse T aí de get viram um R e aí emenda com it. Então diga get it.
get it. Repita comigo em voz alta para você assimilar. Get it, get it. Aí você vai repetindo várias vezes, vai ficar mais natural, né? Get it off your chest. Get it off your chest. Ok? Exatamente como os americanos falam. Agora, vamos ver o vídeo de novo e aí você presta atenção não só ao sentido, mas também à pronúncia. You feel so much better when you just get it off your chest, and you feel so much better when you just get it off your chest, and you feel so much better when you just get it off your chest. And Deu para acompanhar? Então, rapidinho, vamos passar para outro vídeo utilizando essa mesma expressão. Get it off your chest for all the ways your life has been affected as a result of having that guilt. Get it off your chest for all the ways your life has been affected as a result of having that guilt. Nesse vídeo, a moça já começa com a expressão, né? Ela diz, get it off your chest for all the ways your life has been affected as a result of having that guilt. Não é isso? Vamos lá, a tradução por partes. Então ela diz, get it off your chest, né? Tire isso do peito, ou seja, desabafa, coloca para fora, né? For all the ways, por todas as formas, your life has been affected, pelas quais a sua vida tem sido ou foi afetada, né? As a result, como resultado, of having that guilt, de ter aquela ou essa culpa. Então, o que ela quis dizer aqui, né? Desabafa, tira essa culpa que vem afetando a sua vida, né? Tira do peito, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, vamos ver de novo e presta atenção. Get it off your chest for all the ways your life has been affected as a result of having that guilt. Get it off your chest for all the ways your life has been affected as a result of having that guilt. Get it off your chest for all the ways your life has been affected as a result of having that guilt. Às vezes você também pode trazer essa expressão por tirar o peso, tirar o fardo, ou simplesmente se abrir. Não é assim que a gente fala em português, se abrir para alguém? Você vai escutar muito essa expressão em inglês em filmes, seriados, novelas, quando eles têm aquelas frases, né, emotivas do tipo, né? Fico feliz por ter me aberto com você. Como é que a gente falaria isso em inglês, né? Ficaria assim, ó. I'm glad I got it off my chest to you. I'm glad I got it off my chest to you. Que seria, I'm glad, eu estou feliz ou fico contente, né? I got it off my chest to you. Que eu me abri, né? Com você. Ou seja, que eu tenha me desabafado, né? E note aí que eu usei o got, que é o passado verbo to get. Por isso, traduzi no passado, eu me abri, I got it, né? E note que eu disse off my chest, do meu peito, né? Eu troquei, né, seu peito, your chest, por meu peito, my chest. Tudo bem? Então, hoje nós vimos uma expressão muito usada, desabafar, que vai te ajudar a se expressar em inglês, sendo assim natural, se sentindo à vontade, exatamente como você já fala em português. E isso vai fazer a sua conversa em inglês fluir, né? E para você conhecer uma outra expressão importante, né, que a gente sempre usa em português e precisa também saber inglês, aí embaixo você encontra o link para uma aula minha sobre a expressão Tell me about it. E acredite, a tradução dela assim é coisa de louco. O link está embaixo. Então vá lá e assista. Aliás, quase esquecendo. Lembra que eu falei do meu amigo que gosta de usar a expressão outros 500? Pois é, daí você deve estar pensando, pô, o cara vai terminar o vídeo e não vai falar como é que se diz isso em inglês. Olha, existem várias formas de dizer em inglês isso aí, mas uma delas é It's a horse of a different color. Ou seja, it's a horse, é um cavalo, of a different color, de uma cor diferente. Significando, é outra coisa, é um caso diferente, uma história não tem nada a ver com a outra, né? Então, it's a horse of a different color. Tudo bem? Agora, me conta aí, o que você achou dessa aula? Dá para aprender inglês dessa forma? Você acha que os exemplos que eu dei aqui nesse vídeo foram bem claros para você não só assimilar, mas também para não esquecer mais essa expressão? Bem, eu gostaria que você também deixasse os seus comentários aí embaixo. Visite minha página se você quiser saber mais sobre mim e como aprender inglês com inteligência. E dê o seu positivo, para que eu possa continuar a postar aulas, né, como essa aqui, apresentar mais conteúdos relevantes para você, procurar vídeos, né, com nativos falando sobre o assunto da aula em contextos reais, em programas de TV, entrevistas como nós vimos e aí vai, para que você tenha uma experiência proveitosa da minha aula. Ok?
ok? Mas peraí, em tempo, não se esqueça de também se inscrever no meu canal, é muito importante para mim. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.